Oi, tô aqui de novo para contar mais uma historinha. Hoje vai ser do filme O Tempo e o Vento. Outro filme que eu morei 5 meses no sul, em Bagé. Fiz vários amigos, a gente tinha uma equipe lá, porque a gente teve que construir várias casas, tivemos que construir uma cidade cenográfica. Então a gente foi muito tempo lá. Então tinha uma equipe com a gente, uma equipe de cenografia, uma equipe de produção de arte, a gente tinha cenotécnico, tudo a gente importou do Rio, porque a gente não tinha muita mão de obra lá, né, para a gente usar. A gente tinha uma assistente que era da cidade, que fazia cenografia, mas a gente passou uns 5 meses lá fazendo esse filme, até a concluir as filmagens. Eu vou mostrar para vocês, vou começar mostrando para vocês a meu xodozinho, que é a casa dos Terra. Era um rancho que foi feito numa fazenda e a gente chegou a gente já tinha um croquis que a gente levou aqui do Rio, mais ou menos para a gente poder localizar lá onde for, o terreno onde foi escolhido. Chegamos lá no terreno, a gente viu um terreno, não tinha nada, a gente era uma área da fazenda de um amigo do Jair, enorme, sem nada, um pampão assim. Aí ele marcou a casa, aí eu botei lá minhas estaquinhas, marcamos onde era a frente, só que a gente achou que a casa ia ficar muito grande, a gente diminuiu. Mas marquei lá a casinha, gente, e rezando para as vaquinhas não tirarem a minha estaca do lugar, né? Porque ele marcou aonde era a casa, onde era o redondel do cavalo, marcou tudo. E a gente teve que marcar no meio do nada aquilo, as estacas, marcamos e fomos para frente. E rezando para não acontecer nada até o dia da gente voltar para montar. Aí a gente foi fazer uma pesquisa de campo para conhecer melhor as coisas dos lugares, forma de construção. Foi eu e a Jussara, a gente foi para pesquisa de campo. A Jussara era da produção de arte. Infelizmente ela não está mais aqui, ela no passado ela mudou de plano, mas com muita luz, com certeza. E aí a gente foi fazer essa pesquisa. A gente foi parar numa comunidade de quilombolas do sul. Chegando lá, a gente viu que a nossa forma de construção não tinha nada a ver com a forma de construção deles, o que a gente faz aqui no Rio. E aí a gente aprendeu uma nova maneira. Lá eles fazem um tipo de construção para manter a casa num clima estável, porque lá faz muito frio, aqui a gente não tem esse problema. Então eles pegam e tiram uns quadrados do chão e vão fazendo tipo uns tijolões, sabe? Como vocês podem ver na foto aí embaixo, e vão pilhando um em cima do outro. Então aquilo faz uma parede grossa de terra entre a madeira, e aí aquilo conserva a temperatura da casa. O tipo de telhado deles é parecido com o nosso, só que a palha que é diferente, é um outro tipo de palha. Então a gente procurou essa palha, comprou essa palha lá para fazer o telhado da casa, tudo. Então foi uma visita riquíssima. A gente conheceu um cemitériozinho que a gente usou mais na frente. Então foi uma viagem muito legal, assim. A gente passou o dia visitando essas pessoas, a gente entrou na casa das pessoas, conversamos, soubemos como é que eram feitas as coisas, eles contaram como é que era antigamente. Foi muito legal, foi uma experiência muito boa, porque a gente conhece o Brasil, outros Brasis dentro do nosso Brasil, né? Isso é muito bom. Aqui é o começo da nossa construção, né? A casa foi toda madeirada, com um pau do mato de 10, 12 de diâmetro. Foi toda madeirada assim, para a gente poder fazer a nossa parte. Então, o que a gente fez? Eu não tinha, era um campo, né? Graças a Deus as vaquinhas não comeram minhas estacas, as estacas ainda estavam lá e não derrubaram nada, então eu consegui locar a casa bonitinha. Só que em volta eu não podia mexer no que estava em volta, então
O que eu fiz para simular aquilo que eu tinha visto lá nos quilombolas? A parte interna da casa, que seria um chão batido de terra, e ele estava todo gramado, eu tirei essas placas de dentro da casa. Então, eu fiz a frente da casa, né, que era onde ia mais aparecer, e o restante, o que eu pude, eu fiz tipo uma saia de no máximo 1 metro, para poder sair dali, sair a nossa parte cenográfica. Então, foi assim que a gente fez. Então, o resultado final é mais ou menos esse que vocês estão vendo aqui embaixo. A gente teve uma parte, tem até uma diferença de cor, um pouquinho, porque para a gente fazer o nosso pau a pique e o deles lá, a gente teve que fazer pintura de arte para ficar igual. Na terra não pegava tinta nada, então tem um pouquinho essa diferença, mas ficou ótimo, ficou super bom, funcionou super bem e a casa ficou linda. Aí aqui é a nossa casa, né? Já quase montada, a gente estava montando ela. E vocês podem ver que tem um lado da casa que tem umas peles de boi. O que aconteceu? A gente não podia... Essa casa pegava fogo na história. E se a gente fizesse ela toda como era feito, né? Toda, mesmo a parte cenográfica toda fechada, isso não pega fogo. O que pegaria fogo seriam as esquadrias das janelas, porta, que era tudo de madeira, todo o teto, que era de palha, mas não ia ficar uma fotografia bonita. Então, a gente fez essa licença poética, né? Porque numa casa no sul jamais teria esses buracões todos, porque entraria muito frio. Mas a gente deu essa licença poética. Então, a gente fez esse lado todo de madeira, de pau do mato, toda ela. E a gente tapou esse pau do mato, em vez de botar o pau a pique, a gente botou o quê? A gente botou peles de boi em toda ela. E daí deixou uns buracos para entrar luz, né? Para ficar uma luz bonita. Isso tudo foi combinado com o Afonso, essas fontes de luz, que era o diretor de fotografia. E aí a gente fez esse lado, porque na hora que pegasse fogo, vocês vão ver depois no outro slide, ficou uma fotografia linda, poética, senão não ia ficar assim. E a casa era exatamente isso aí, era um campo aberto, conceito aberto, né, que hoje está na moda, mas naquela época já se usava o conceito aberto. Cozinha, sala de jantar, a sala de estar, que seria onde tinha a roca, onde eles sentavam para descansar. Tinha 2 quartos, porque na casa morava o pai, a mãe, a Ana Terra e o irmão, então o quarto era da Ana Terra, outro quarto era dos pais, tudo separado com madeira e cortina, e o irmão dormia na sala, né? Numa cama ali na sala. Então, essa era a casa, e tinha bastante espaço para movimentação de câmera, para fazer trilho, traveling, o que quisesse fazer. E ficou um ambiente muito aconchegante nessa casa. Era uma casa que a gente tinha até que desmontar depois. Mas o dono da fazenda adorou tanto, chegou lá e falou assim: nossa, essa casa lembra uma casa que tinha na fazenda dos meus avós quando eu ia lá. Gente, isso é o maior presente do mundo, quando uma pessoa chega num cenário que é uma coisa totalmente cenográfica que você construiu ali do nada e chega e tem uma memória afetiva com aquilo. Aquilo é o melhor presente que você pode ter, porque você vê que o seu trabalho foi super bem feito, o seu trabalho tem realidade, e essa realidade passa no filme, passa para quem está assistindo, né? Então, isso é um presente quando uma pessoa fala isso para você. Aqui a gente tem o celeiro, uma foto do celeiro, onde está o índio. A outra foto é a foto da casa já queimada. Vocês estão vendo que a parede onde tinha a terra não queimou, porque não queima. E aí a parte onde tinha a pele de boi e tal, ficou toda queimado, o telhado, e aí deu essa fotografia bonita da entrada de luz e tudo. Então ficou uma coisa poética. Se a gente tivesse feito tudo
parede, não ia ficar tão bonito assim, porque você só ia ter os buraquinhos das janelas e o telhado, mais nada. Então, às vezes, a gente tem que ter uma licença poética no que a gente vai fazer para a gente poder chegar numa fotografia bonita. Então, assim, a gente tem que fazer a realidade, tem que fazer crível, mas a gente tem que fazer ter um jogo de cintura para esse crível ficar, né? Então, ficar realista e ter a poesia, né? Gente, eu esqueci de falar. Nessa minissérie tinha um cenógrafo, que era o cenógrafo titular, que era o Gilson Santos, e eu era a segunda cenógrafa, que o Gilson não podia sair do Rio, porque ele ainda trabalhava na Globo, e eu fiquei com toda a equipe de cenografia no Sul, coordenando a equipe de cenografia. Eu era a segunda cenógrafa. Então, a gente tinha esse jogo, porque a gente conversava muito, trocava ideia, ele ia lá, às vezes ele fugia um final de semana e ia lá, porque foram 5 meses, né? Muito tempo. Mas a gente teve essa troca. Aqui na foto de baixo, é uma curiosidade que eu botei para vocês, que chegou a equipe na locação para gravar, primeiro dia de filmagem, blá, 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 tal. Aí o Jaime chega para a Tisa, que é a diretora de arte, que era a diretora de arte, falou assim: Tisa, eu quero um varal de lençóis brancos para Ana Terra vir, não sei o quê, vir entre os lençóis, blá, 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 blá. Aí a Tisa olha para minha cara e para a cara da Jussara e fala assim: a gente tem lençóis brancos? A gente falou: não, a gente tem algumas coisas, vamos ver o que a gente consegue, né? Aí, gente, a gente saiu catando o tecido branco. Aí o que estava na cama a gente tirou, o que estava pendurado de cortina a gente tirou para poder fazer o tal varal. Depois que gravasse o varal, trazia tudo para dentro e remontava novamente, né? Mas a gente conseguiu a quantidade para fazer o varal, tal, gravou, ficou lindo. Mas na hora deu um paniquito assim, porque a gente não tinha almoxerifado, né? A gente não tinha nada perto, a gente estava no meio do mato, num campão lá, não tinha coisas pra gente assim, não aparecia assim, a gente tava longe da cidade, né? Não era uma coisa que a gente ia 10 minutos e voltava, mas a gente conseguiu resolver. Então, externa tem isso, de vez em quando a gente tem que ter um jogo de cintura para poder resolver o negócio, senão não vai não. Aqui é a nossa cidade cenográfica. Esqueci de contar um negocinho, na Terra. Saiu uma reportagem numa revista lá do coisa, filme de Amon Jardim, grava no Rio Grande do Sul, em Bagé, não sei o quê, locação da casa onde a Ana Terra vive. Aí a gente, locação? A gente demorou um tempão, teve um trabalho para uma pesquisa para fazer essa casa, e a mulher disse que é locação. Aí depois que eu fiz assim, se a mulher tá achando que é uma locação, é porque tá muito bem feito, né? Não tá nada cenográfico, porque ninguém chama uma casa cenográfica de locação, porque locação é uma casa que existe, é uma coisa que existe. A gente vai lá e grava dentro daquilo lá. Então, elogio.